Gabigol afirma que irá sair do Flamengo e GE e Marcos Braz já cravaram ele no Cruzeiro. PSG entrar na briga por Gyökeres novamente após ter desistido de contratá-lo na última janela de transferências. Boca Juniors mira contratar Leandro Paredes para ajudá-los no Mundial de Clubes 2025. E eu sou o Felipe Delador e essas notícias e mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí, galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, hoje para começar um pouco diferente, vamos estar falando aqui do futebol na América do Sul. Isso porque o Boca Juniors, um dos classificados para o Super Mundial de Clubes 2025, está mirando a contratação de Leandro Paredes para estar ajudando eles aí na competição. Paredes, pra você que não sabe, foi revelado pelo próprio Boca Juniors aí e depois acabou indo pra Europa, onde passou por clubes como PSG, Juventus e atualmente se encontra na Roma. O jogador que estava aí no elenco da Argentina, campeã da Copa do Mundo de 2022, não vem tendo tanto espaço ultimamente no clube italiano, veio perdendo espaço, não vem jogando tanto quanto queria e vem se sentindo bem incomodado com a situação e só tem contrato até junho de 2025 e aparentemente até o momento nem o clube nem o jogador tem o mínimo de intenção de estarem renovando, de estarem estendendo o seu contrato. Nisso, segundo o TIC Sports, quem aparece como um forte interessado nele seria o Boca Juniors, que sonha com o retorno do jogador aí, principalmente para estar reforçando o elenco, mirando aí competir e estar disputando em alto nível o próximo Mundial de Clubes 2025, no qual o Boca Juniors seria um dos classificados da América do Sul. Segundo a fonte, além da falta de minutagens na Roma e o fato dele estar livre no mercado já para junho de 2025, também existem outros dois pontos que vão cooperar a favor do Boca Juniors, sendo o primeiro deles aí o excelente relacionamento que ele tem atualmente com o Riquelme, atual dirigente do Boca Juniors, e isso vai ajudar muito nas negociações, visto que eles têm uma boa relação. E segundo aí seria o peso de que além dele ser revelado pelo Boca Juniors, ele também é torcedor, tem muito amor e carinho pelo clube, e segundo a fonte esse deve ser um ponto que deve pesar sim a favor do Boca Juniors para conseguir contratar o jogador. Ao meu ver, o Paredes, se ele ficar na Europa hoje, ele já não tem mais espaço em clubes, vamos assim dizer, de primeira prateleira, mas ainda teria espaço em alguns clubes de menor escalão, como uma Lazio, um Real Betis, uma Fiorentina da vida, que não são times que disputam uma Champions League, disputam seus campeonatos brigando pelo título, mas que brigam ali por campeonatos europeus e tudo mais, então eu acho que para esses clubes ele ainda agregaria na Europa. Mas na minha opinião, para ele vale a pena um retorno para a América do Sul, e eu acredito que por aqui, se você englobar toda a América do Sul, ele seria ainda assim um dos top volantes por aqui, ele tem nível para ser aí pelo menos um top 5, top 10 volantes aqui da América do Sul. E falando em solo argentino, eu acredito que ele seria no mínimo top 3. Isso para não falar que ele seria o melhor volante lá na Argentina. Na minha opinião, vale a pena essa lógica do Boca Juniors de contratar um jogador desse nível, um cara que joga bem lá na Europa, que apesar de não ver tendo tanto espaço assim na Roma, é um cara que já ganhou Copa do Mundo com a Argentina, sendo um reserva de luxo, vamos assim dizer, mas foi um cara importante pro PSG aí em alguns anos, quando o PSG chegou mais longe na Champions League, foi um cara que na Juventus jogou bem, então eu acho que seria uma contratação interessante visando o Boca Juniors jogar no Mundial. Porque para jogos maiores, contra, por exemplo, um time europeu como o Real Madrid ou o Manchester City, talvez não seja um cara que faça tanta diferença, apenas ajude, vamos assim dizer, o Boca Juniors a não tomar uma goleada pior, vamos assim dizer. Mas vamos se lembrar que nesse novo formato de Mundial, a gente vai ter muito mais clubes que não são europeus. Então o Boca Juniors vai enfrentar times aqui da América do Sul mesmo, da América do Norte, da Ásia, da África, clubes aí onde o Boca Juniors tem chance de vencer e com jogadores como Paredes, eles vão ter mais chance ainda, porque é um jogador que principalmente na parte defensiva vai estar agregando muito ao clube. Então eu acho que a lógica do Boca Juniors é essa. Eu acredito que todos os clubes aqui da América do Sul, em um geral, não vão jogar o Mundial visando o título, mas visando chegar o mais longe possível. E nisso você ter jogador que vai desequilibrar quando você não pegar os fortes clubes europeus, vamos assim dizer, vai ser importante para você pelo menos estar tentando brigar aí por uma vaga nas oitavas, nas quartas de finais. Então pro Boca Juniors eu acho uma contratação interessante. Boca Juniors esse que já tem um nome como Cavani ali no elenco, que é um centroavante que por mais que esteja velho, não esteja rendendo a mesma coisa, já foi bem na Europa. E vale se lembrar que o Boca Juniors aí segue boatos de que está negociando com o Sérgio Ramos, então pode ser aí um nome também para estar forçando o Boca. Então eu acredito que o Paredes seria uma baita contratação sim, e eu acredito que a ideia do Boca Juniors de querer um jogador desse nível para o Mundial de Clubes vale muito a pena eles estarem investindo nele. Ainda aqui na América do Sul, outro clube que não deve disputar o Super Mundial de Clubes, mas deve fazer uma contratação de peso para o seu elenco, para mirar todos
os outros campeonatos na temporada, é o Cruzeiro que deve contratar Gabigol para 2025. Vamos lá, a situação do Gabi é a seguinte: ontem o jogador aí conquistou mais um título com o Flamengo, dessa vez numa nova Copa do Brasil aí pro seu currículo, e na comemoração do título em uma entrevista à Sport TV, o jogador simplesmente afirmou que essa foi a última final dele com o clube, porque ao final do ano aí, no final de 2024, ele vai estar deixando o Flamengo, vai estar encerrando o seu ciclo no clube, e claro, agradeceu todo o tempo que ele passou no clube aí, mostrando que ele vai sair numa boa, que ele vai sair em paz com a torcida, com o clube e a presidência no geral. E em teoria isso deveria gerar pauta e notícias aí pro resto da semana, pelo menos pro resto do mês, visto que o jogador aí é de interesse de vários clubes no Brasil, e só esse ano já teve clubes como Santos, Palmeiras e até mesmo o Corinthians interessados em contratar o centroavante. Porém, veio um balde de água fria logo meia hora depois em todos os torcedores desses clubes, porque a GE veio e trouxe a notícia de que o jogador está praticamente fechado com o Cruzeiro para 2025. E além do GE ter trazido a notícia dele no Cabuloso logo 30 minutos depois dele ter dado essa declaração de sair do Flamengo, Marcos Braz também deu uma entrevista onde ele parabenizou o Cruzeiro pela contratação, disse que é um excelente jogador, disse que fez tudo que podia no Flamengo, que o Flamengo não se arrepende nem um pouco e que valeu muito a pena contratar o Gabigol. Ou seja, temos o GE, que já é uma fonte confiável, e ainda o Marcos Braz praticamente cravando o Gabigol no Cruzeiro, então a probabilidade é que ele realmente jogue no Cabuloso em 2025. O Cruzeiro já vinha demonstrando interesse nele há um bom tempo, assim como os outros clubes paulistas que eu mencionei. Também era um clube que veio a temporada inteira aí de olho no jogador. Eles estão aí com um projeto mais audacioso, querem voltar a ser dominantes na América do Sul, querem chegar fortes para as próximas competições, se reerguerem depois do tempo que passaram na Série B, e a SAF aí do Cruzeiro sempre teve interesse no Gabigol, mas não tinha contratado ele ainda pela falta de condições financeiras da época, mas agora, além do Cruzeiro estar numa situação melhor, o Cruzeiro também estaria contratando ele de graça, o que já ajuda muito, já facilita muito nas negociações. Ao meu ver, é um baita reforço aí, eu acho que o Cruzeiro acertou bem nessa contratação, e ele já chega quase que um meio ídolo aí, vamos assim dizer, visto que ele acabou de tirar um título do Galo da Copa do Brasil. Então eu acho que é uma boa contratação. E eu vejo uma galera comentando que vai ser mais complicado para ele, porque ele não vai ter jogadores como Arrascaeta e Bruno Henrique servindo ele. E realmente são jogadores que agregam muito pro futebol dele, mas na minha opinião ele é um centroavante de bom nível, eu acho que ele ainda vai fazer muitos gols aí no Cruzeiro. O Cruzeiro também tem um bom elenco, eu acho o meio campo do Cruzeiro bem interessante, eu acho que o Gabigol também não vai passar fome por ali, eu acho que ele vai marcar muitos gols. Eu entendo que talvez manter o que ele foi no Flamengo seja complicado, visto que ele não tem mais os jogadores que serviam ele, mas ainda assim o Cruzeiro tem um elenco que deve servir bem ele. E eu ainda espero o Gabigol brigando por artilharia, vamos assim dizer. Eu sei que as últimas 2 temporadas do jogador não foram as melhores, mas ainda assim, para solo nacional, para futebol brasileiro, até mesmo para América do Sul, o Gabigol é um top jogador, tem um nível altíssimo para estar entregando por aí. E polêmico ou não, eu vou comentar aqui, eu acho que ele vai se dar bem no Cruzeiro, mas eu também não acho que ele vai conseguir repetir o mesmo feito que ele fez no Mengão ali no Cabuloso, porque eu acho que conquistar tantos títulos quanto ele conquistou no Flamengo, no Cruzeiro, vai ser bem difícil. Estamos falando aí de 2 Copas do Brasil, 2 Brasileirões, 2 Libertadores, 6 títulos aí de mais altíssimo nível na conta do Gabigol, sendo importante na maioria deles. Então, assim, obviamente, ganhar tudo isso no Cruzeiro vai ser complicado, mas assim, eu ainda acho que o Cruzeiro tem um bom elenco para estar brigando por títulos, e eu acho que o Gabigol é aquela pecinha que vai encaixar bem, tá ajudando o Cruzeiro a conquistar pelo menos um título aí nas próximas temporadas, vai começar a ficar mais forte, brigar em alto nível nas suas competições. É um time que eu imagino ficando bem mais competitivo mesmo nos próximos anos, vem se reerguendo bem depois aí, vamos assim dizer, de ter ficado 3 anos na Série B. Então assim, o Cruzeiro acertou muito na contratação, eu espero muitos gols do Gabigol por lá, eu acho que ele vai render muito bem aí. E na minha opinião, sim, o Gabigol vai conquistar alguns títulos por lá. Eu só não acho que ele vai conquistar tanto quanto ele conquistou no Flamengo. É muito forte essa aspa. Mas no final eu desejo toda a sorte do mundo pro Gabigol, espero que ele renda muito bem no Cruzeiro, menos é claro quando ele estiver enfrentando o meu time aí em qualquer competição.
Mas para terminar, vamos para a Europa falar do PSG, que vai tentar novamente a contratação de Viktor Gyökeres, o centroavante mais badalado da atualidade. E sim, você não ouviu errado, eu falei tentar contratar novamente o jogador. Isso porque essa é a parte mais engraçada dessa história. O PSG tinha praticamente um acordo para contratar o Gyökeres lá na última janela de transferências, tinha um acordo já com o Sporting para pagar o valor determinado, tinha um acordo para contratar o jogador, já tinha conversado bem com ele, só que o PSG simplesmente de um momento para o outro desistiu da contratação dele, achando que não precisava assim do centroavante. E agora o PSG percebeu que fez uma burrada e vai tentar novamente a contratação dele, só que agora com uma dificuldade muito maior, visto que outros top clubes aí da Europa estão interessados nele, e estamos falando de clubes como o Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City na disputa. Vamos lá, eu já fiz um vídeo short explicando essa situação, mas para dar uma resumida aqui, segundo o Le Parisien aí, o PSG tinha praticamente um acordo para contratar o sueco na última janela de transferências, já estava tudo certo com o jogador e com o Sporting, que ia aceitar aí o valor de 100 milhões de euros para estar liberando aí o seu centroavante artilheiro da última temporada. Porém, de um momento para outro, o técnico Luiz Henrique vetou a ideia de contratar ele e usou dois argumentos, sendo o primeiro deles que ele sofreria muita pressão, visto que o valor das operações seria muito alto, ele chegaria aí com um status de estrela, como tendo que ser aquele cara decisivo, e o técnico achava que isso poderia influenciar negativamente no rendimento dele em campo. E o técnico também alegou que eles estavam bem servidos de centroavantes, tendo Kolo Muani e Gonzalo Ramos aí no elenco. E na minha opinião, eu até entendo o argumento dele sobre essa pressão, realmente é um valor muito alto e uma torcida muito chata, mas o cara alegar que não precisava do Gyökeres porque tem Kolo Muani e Gonzalo Ramos é a maior idiotice que eu já ouvi na minha vida. Eu tenho um probleminha. E cara, esse argumento foi o pior possível, mas ainda assim foi o suficiente para convencer o Paris a estar desistindo da contratação. Porém, agora vendo que o jogador está se destacando não só no Campeonato Português, mas também na Champions League, visto que ele acabou de marcar um hat-trick contra nada mais nada menos do que o Manchester City de Pep Guardiola, o PSG aí, segundo o L'Equipe, vai tentar novamente a contratação do jogador. Segundo a fonte, mesmo tendo desistido, eles ainda manteram conversas com o Sporting, então eles ainda estão aí com uma negociação até que avançada com o clube, vamos assim dizer, e o valor que eles teriam que investir pelo jogador se manteria nos 100 milhões de euros, só que agora com um grande obstáculo, visto que ele tem outros clubes interessados, e na minha opinião, o PSG parece a opção mais burra para ele estar escolhendo. Ao meu ver, se o Gyökeres quiser realmente dar um próximo passo na carreira, tá subindo de nível, vamos assim dizer, ele vai olhar com melhores olhos aí para a Premier League, principalmente para o Arsenal, que desses clubes, na minha opinião, é quem mais tem a carência de um centroavante. Então ele chegaria como titular, ele chegaria para meio que estar resolvendo alguns problemas, mas tendo um excelente elenco e um time que já vem jogando bem para estar agregando e ajudando ele, apenas estar evoluindo aí, se tornando um grande destaque do clube. Enquanto tem outras opções aqui que eu acho interessantes, como o Barcelona, Manchester City e o Bayern de Munique, apenas se esses clubes aí por algum motivo tiverem que se desfazer dos seus centroavantes, ou eles não vão renovar, ou eles vão ter que vender, ou no caso do Barcelona, que o jogador já tá mais velho, provavelmente pode aí querer sair por conta da idade. Então, na minha opinião, são clubes que só vale a pena se eles forem perder seu centroavante. Estamos falando de times como Erling Haaland, Lewandowski, Harry Kane, poucos centroavantes aí do futebol atual que colocariam o Gyökeres num banco. Então, na minha opinião, o Arsenal parece mais interessante, visto que ali ele não tem uma disputa direta, não tem que ficar brigando por posição, ele só chegaria para estar agregando mesmo no time. E o Paris Saint-Germain é um clube que também, vamos assim dizer, hoje precisa de um centroavante. Eu acho que ele tem um nível melhor do que tanto o Gonzalo Ramos como o Kolo Muani, apesar de eu achar eles centroavantes bons que talvez fora do PSG renderiam. Mas na minha opinião aí é um time mais complicado para ele estar indo. Eu acredito que ele manteria uma média alta de gols, visto que o campeonato francês, ao meu ver, chega a ser até mais baixo, de um nível inferior até a Liga Portuguesa, e pau no cu do que a UEFA acha. Só que ao meu ver o PSG não tem lá aquele meia criativo, eu cheguei a comentar isso no meu vídeo da semana passada. O PSG não tem um meia de qualidade para estar armando e articulando as jogadas, e para um centroavante ter um meio campista que vai servir bem o jogo para ele já é muito mais interessante, além de que eu não vejo os pontas do PSG sendo opções tão interessantes para estar servindo e armando boas jogadas para ele, e nisso, para um campeonato francês, a bola vai chegar de qualidade, vai enfrentar adversários inferiores e ele vai marcar os gols. Mas quando for pegar times mais fortes numa Champions League da vida,
já complica mais você não ter pontas e um meia de qualidade para estar armando jogadas para você. Então, para mim, um Arsenal da vida, um Manchester City seria muito mais interessante, visto que ele é um centroavante, ele precisa que o time arme uma jogada para ele, porque ele é um jogador artilheiro. A ideia de ter o Gyökeres é fazer a bola chegar, porque quando a bola chega nele ali na área, ele coloca ali, ele faz, ele crava. A gente não tá falando de um jogador como, por exemplo, o Harry Kane, que ele também ajuda a articular o jogo, ou o Julian Álvares, que cai pelas pontas. Estamos falando de um centroavante que tem velocidade, tem explosão, mas que o foco de você contratar ele é ser aquele cara que vai ficar na área para a bola chegar e ele tá marcando gol, tá ajudando o seu time a vencer. É isso que o Gyökeres tem que ser para os seus clubes e para ele seria melhor ele ser esse centroavante num clube aí que tem um meio armador de qualidade e ponta de qualidade para fazer a bola chegar. Ir pro PSG hoje, na minha opinião, é ruim. E na parte da pressão, eu acho que o Luiz Henrique não estava tão errado, visto que a torcida do PSG é um pé no saco, é uma torcida que cobra muito. E se nem mesmo Neymar e Messi foi o suficiente para estar satisfazendo essa torcida de um time tão pequeno, imagina o Victor Gyökeres aí, que custaria 100 milhões. Se ele demorar um mês para se adaptar, a torcida já iria pegar no pé dele, já iria queimar ele, que na minha opinião é um excelente jogador e nos outros clubes eles teriam mais paciência, estariam ajudando ele aí a estar se adaptando melhor para ele estar rendendo no restante da temporada. Então, para mim, os outros clubes são melhores opções para a carreira dele, visto vários fatores, tanto dentro e fora de campo. Porque ele escolheria um time como o PSG, que na minha opinião vem uma baita decadência aí nos últimos anos, ao invés de escolher aí um Barcelona ou Arsenal que vem com projetos interessantes, vem com uma ideia de estar crescendo o seu futebol nos próximos anos e principalmente provavelmente teriam mais paciência com o sueco e tem um elenco que, como eu já disse, eu acho que agregariam mais pro estilo de futebol dele. Ele tem toda a razão. Mas de qualquer jeito, se tem uma coisa que dá pra entender aqui é porque o PSG resolveu mirar novamente aí o centroavante. Estamos falando do PSG que vem sofrendo muito para marcar gols na Champions League, que é o que eu acabei de mencionar. O PSG pro campeonato francês pode jogar com o time reserva que vai aparecer oportunidades de marcar gols porque pega times mais frágeis. Mas quando a gente fala da Champions League, principalmente o PSG, que pegou vários clubes fortes aí, o PSG vem sofrendo para marcar gols. E como eu já disse aqui no canal, todos os gols do Paris na Champions League foram marcados por erro de adversários e nem sequer por capacidade do ataque. Então vale a pena para o PSG, obviamente, estar buscando um centroavante que possa aí se tornar a estrela, se tornar a referência e tentar decidir os seus jogos. Fora que o Gyökeres nesse momento tem mais gols na Champions League do que o próprio PSG, visto que só contra o Manchester City ele marcou os mesmos 3 gols que o PSG tem em 4 partidas em toda a competição. E o Gyökeres hoje é um dos artilheiros da Champions com 5 gols, ou seja, ele tem 2 gols a mais do que o PSG num total na Champions League. Então, obviamente seria um centroavante que agregaria pro elenco. Estamos falando de um cara que hoje é um centroavante do mais altíssimo nível e eu acredito que realmente chegou o momento dele deixar o Sporting para um time de uma prateleira maior. Só que eu não acho que o PSG seja esse clube, eu acho que Arsenal, Manchester City e Barcelona são essas verdadeiras opções para ele estar dando esse passo a mais na sua carreira. Mas se você concorda comigo, acha que o Gyökeres deveria escolher outro clube ao invés do Paris Saint-Germain? Ou você acha que o Paris seria uma excelente opção para ele, que ele poderia estar agregando ao clube e brigar por grandes títulos por lá? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!